Eleições 2014, o Band Cidade de hoje começa uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida em sorteio. A primeira entrevistada será a candidata do PSB, Lídice da Mata. Boa noite, candidata. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Boa noite a todos. Bom, candidata, o PSB foi aliado do governo do estado durante muito tempo. Inclusive, a senhora foi eleita senadora pelo PT. Por que romper essa aliança agora? Bom, eu não fui eleita senadora pelo PT. Eu fui por uma frente com um apoio do PT, da mesma forma que eu apoiei o PT antes para o governo do estado. A primeira eleição do governador Jacques Wagner, ele teve o apoio do PSB, e a segunda, com a minha incorporação na chapa, também teve o apoio do nosso partido. Eu tenho uma grande consideração pelo governador Jacques Wagner, temos uma relação pessoal de muito respeito e amizade. Mas na política nós compreendemos que é preciso que os partidos eles se candidatem e eles se apresentem à sociedade com suas propostas. Infelizmente o PT decidiu que só o PT pode liderar um projeto político que é de todos os partidos que integram aquele projeto. Quando o PT decidiu que só podia ser um candidato do PT para dar seguimento a um projeto político do Estado, nós, o PSB, decidimos que deveríamos apresentar a nossa candidatura com nossas propostas, com nossas ideias para serem analisadas pelo povo da Bahia. E diante disso, o que é que o PSB propõe de diferente do PT, então? Nós propomos muita coisa. A primeira coisa que eu proponho é que eu possa fazer como governadora do estado da Bahia o que nenhum outro governador fez, que é combater as desigualdades sociais e regionais do estado da Bahia, integrando o estado num único projeto de desenvolvimento sustentado economicamente e ambientalmente. Isto é diferente do que foi feito até então por qualquer governador, e tendo como proposta central, mola mestra desse projeto de desenvolvimento, a educação no nível médio do nosso estado, que é a responsabilidade do governador fazer, ou da governadora fazer, com escola de tempo integral, para garantir a nossa juventude pobre, a nossa juventude negra, a nossa juventude da periferia, o direito a entrar numa escola que ele tenha o café da manhã, o almoço, e saia com mais uma alimentação e volte para casa, portanto, tendo naquela escola o conhecimento necessário que ele deve obter na escola de língua, de matemática, de geografia, de ciências naturais, mas tendo também ali a prática desportiva, tendo também ali o acesso à cultura, ao lazer, ao entretenimento. É uma escola de tempo integral que lhe dê a oportunidade de disputar amanhã com os meninos das escolas privadas. Diante desse cenário eleitoral de hoje na Bahia, a senhora se considera uma terceira via? Pode se intitular assim? Claro, eu sou uma terceira via. Uma via que não é nem a continuidade do governo que está aí e que já demonstrou que tem um limite para inovar na política pública no nosso estado, e nem o passado. Eu sinto por todos os lugares onde ando que a Bahia deseja mudança. E mudança quer dizer não é voltar ao passado. Mudança não é voltar a uma política com alguém que já governou mais de uma vez o estado da Bahia, que já foi senador pelo estado da Bahia, que já foi candidato 2 vezes, e nem a permanência de um projeto político que, no meu entendimento, está se esgotando em apresentar propostas novas, e apresenta um candidato que não tem característica de ser um inovador na política. Agora, candidata, diante do cenário eleitoral, a gente sabe que o PSB tem um cenário diferente, não tem a mesma densidade política, a mesma densidade eleitoral do que o PT, do que o DEM. E como é que a senhora pretende enfrentar isso, principalmente no interior do estado, que é onde realmente tem a maior parcela da população? Olha, nós vamos enfrentar isso como acreditamos que deve ser uma campanha eleitoral, apertando a mão das pessoas, apresentando nossas propostas, olhando nos olhos de cada um, viajando para o interior do estado. Eu estou muito bem apresentada até então aceita pela população. Até todas as pesquisas que foram feitas na Bahia até então me dão em segundo lugar.
Então, é claro que eu não tenho uma máquina do governo do Estado, poderosa do governo do Estado, que tem a candidatura do PT. Assim como também não tenho uma máquina da Prefeitura de Salvador. Mas eu tenho principalmente a consciência do povo, a opinião pública, as pessoas me encontrando na rua e dizendo que querem mudança e não querem voltar ao passado, a militância política de diversos partidos inclusive que têm candidatos e que se apresentam hoje, mas que querem uma política nova, uma política diferente, uma política que acredite na militância e que acredite na transformação do Brasil. A senhora falou sobre não ter a máquina, toda uma estrutura para poder fazer uma campanha. A gente sabe que esse ano as campanhas devem ser uma das mais caras dos últimos anos. O que é que a senhora acha sobre o investimento público e privado nas campanhas eleitorais? E, no caso, se eleita, como ser independente dessas empresas que acabam privadas, que acabam investindo nas campanhas? Olha, Carolina, eu sou uma defensora do financiamento público de campanha no Senado, no Congresso Nacional, sempre defendi essa ideia. Primeiro, por uma razão: o cidadão comum tem que ter o direito de se candidatar para representar-se e para representar o povo. E o sistema eleitoral, da forma como está organizado no Brasil hoje, não permite, principalmente a participação das mulheres, que têm salários menores, que têm oportunidades menores, e dos negros. Nós temos um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa, câmaras de vereadores, que são elitistas em relação à formação do conjunto da população brasileira. Então, para que nós tenhamos mulheres na política, negros na política, nós precisamos de financiamento público de campanha para favorecer isso. Mas eu acredito, Carolina, que essa eleição não vai ser uma eleição de máquina. Eu acredito, e as manifestações de junho do ano passado indicaram que, com toda a máquina, ninguém conseguiu identificar que aquela manifestação ia ser realizada. Aquilo foi uma manifestação que deu um grito de alerta para o Brasil, para os governos, para as máquinas partidárias, que as pessoas estão atentas ao que acontece com as suas vidas e que elas querem mudança, elas exigem mais de nós. Nós fizemos uma inclusão social muito grande no Brasil, mas não basta isso. É preciso qualificar os serviços públicos de saúde, de educação, de segurança, para ter a satisfação do nosso povo realizada. A senhora falou há pouco sobre educação, mas a oposição do governo hoje bate muito, principalmente em relação à saúde, em relação à segurança do Estado, que são problemas históricos, né? Não é de agora, são problemas históricos. A imprensa relata todos os dias sobre problemas de fila em postos de saúde para a população, relata situações de violência todos os dias. São problemas históricos. E como a senhora pretende resolver essas questões? Olha, primeiro, no que diz respeito à saúde, colocando para funcionar aquilo que existe hoje e que precisa de funcionamento, não é? Nós temos hoje um grave problema na saúde no Brasil, que é o subfinanciamento da saúde por parte do governo federal. Os estados obrigatoriamente investem 12% da receita líquida de cada estado em saúde. O município é obrigado, por lei, a investir 15% e investe muito mais que isso. E a União, que antes investia 60%, 65% em saúde, na rede hospitalar, no orçamento da saúde, hoje investe menos de 40%. Então, é necessário definir, há um movimento nacional para que nós possamos ter a obrigatoriedade do investimento de 10% do orçamento do governo federal em saúde. E é isso que nós consideramos que é fundamental. Nós precisamos redefinir o pacto federativo, fazer com que o governo federal invista na saúde, cobrindo o vazio que os governos do Estado e dos municípios são obrigados a cobrir.
Mas, mais do que isso, nós precisamos, na saúde pública em nosso estado, fazer com que a rede hospitalar, que já começou a ser ampliada para o interior, seja efetivamente ampliada. Ampliar nas regiões em que não existe a cobertura hospitalar. É um grave, digamos assim, nó na saúde no Brasil e que na Bahia também se repete, que são os leitos hospitalares. Isso não é uma questão só da saúde pública. A saúde privada também não tem leitos a oferecer. E esse vai ser um foco da nossa ação na saúde. Candidata, quero agradecer, tá, a sua participação aqui e por ter esclarecido suas propostas. Eu que agradeço essa oportunidade e espero vir outras vezes para trazer as nossas propostas para apresentar à Bahia. Muito obrigada. Obrigada.